الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه الهادي إلى إحسانه، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Mas بعد, meus irmãos, hoje vamos falar e dar continuidade aos temas que nós temos falado. Como já disse, estou fazendo um seriado ao longo destes últimos 15 dias do mês de Ramadã, onde vou fazendo vídeos sobre algumas questões, muitas das quais já falamos, já discutimos, e fiz por escrito. E, no entanto, venho fazendo esses vídeos por vários motivos. Porque às vezes as pessoas pedem mais esclarecimento, às vezes as pessoas pedem em forma de vídeo, às vezes porque sinto falta de compreensão, então vejo-me obrigado a falar e a apresentar a mesma questão de outras maneiras, e também porque sinto pessoalmente, é um desejo pessoal de contribuir para aquilo que eu acho que é uma mudança a nível do nosso país, para promover uma união. E enquanto nós estivermos divididos, acho que é justificado essa minha tentativa de voltar a insistir nesta questão enquanto estivermos divididos. E no mundo, na vida, cada um encontra a sua causa de existir, se calhar esta seja a minha. Então não fiquem espantados porque é que eu volto a insistir nesta mesma questão. Cada um tem o seu chamado, se calhar este é o meu. Eu quero contribuir para erradicar essa divisão que nós temos aqui no nosso país, da nossa comunidade muçulmana. É uma vontade ardente dentro de mim, então não perguntem porque é que volto sempre a insistir nesta questão. Além de que esses vídeos têm delete, tem opções desligar, apagar, então sinto a vontade, se isso incomodar, de desligar estes vídeos, mas os temas são os mesmos. Eu estou a insistir sobre as razões porque é que nós devemos estar unidos e como nós podemos estar unidos no que diz respeito às celebrações do Eid. Dito isto, prezados irmãos, vamos ao tema de hoje. Hoje eu quero falar sobre o mal, não é? O impacto negativo do critério da lua local. É algo que eu já escrevi, este tema, sobre os problemas da lua local em Moçambique. Eu já escrevi isso, mas eu sinto que há situações que estão agravando em vez de melhorar. Então é por isso que eu optei em fazer mais um vídeo em particular e falar de uma forma específica de um problema que eu, quando escrevi na altura sobre os problemas da lua local, falei de forma superficial, que era a questão do racismo na questão da lua. Então, falei muito de forma superficial, então se calhar as pessoas não perceberam. E se não for o caso, outra razão é que parece estar a gravar. Entendo que quando eu escrevi, eu toquei sobre a questão do racismo na validação de testemunhas. As pessoas que dizem ver a lua, quando reportam ver a lua, então as organizações têm sido muito seletivas, com bases rássicas. Isso eu havia mencionado de uma forma um pouco assim indireta, mas eu prefiro explicar e falar sobre isso de forma direta. Então, quando é momentos de seleção, o que eu havia dito ali, que muitas das vezes quando se seleciona, ou por outra, quando se informa sobre a visualização da lua, questiona-se a raça da pessoa. E isso é errado. E além de ser errado, é algo
repetido várias vezes. E essa é uma das razões pelas quais nós dissemos não a esse critério, porque adota uma forma não justa. Além de nós não estarmos organizados, eu já mencionei isso, para aferir, averiguar uma lua local de forma perfeita, então assumir apenas a lua local como um critério e depois rejeitar ou deixando de fora critérios que são mais unificadores, como o critério da lua universal. E, no entanto, nós não vemos a razão disso. Além de que não há nenhuma justificativa para a qual nós deixaríamos de seguir aquele princípio que é mais unificador, que é o princípio da lua universal, porque ele adota que a lua vista num canto vale no outro, então facilita a determinação do início do Ramadã, o fim, a determinação dos Ides, que é Eid al-Fitr e Eid al-Adha, além de que nós para o Hajj usamos esse mesmo critério. Então, por que não unificar esse critério e acabar de uma vez por todas com esta confusão que todos os anos a gente fica a repetir? Está claro? Então, ali mencionei que há um erro. Este critério promove, ele é, por natureza, separatista, não é? Ele separa, porque ele é com base nas comunidades do meu país ou da minha localidade, a lua vista aqui não serve ali, então ele é segregacionista, tá? Ele divide por natureza. E já expliquei que na altura em que esse critério foi criado, no meu vídeo anterior, um dos meus vídeos anteriores, tinha a sua lógica, a sua razão de ser, porque a comunicação era deficiente. Não havia como fazer chegar em outras comunidades com muita facilidade a questão da lua, não é? A visualização de uma cidade para outra. Não se aplica no nosso tempo em que a lua vista num canto pode ser apresentada a outra em tempo real. Então, para mim, na minha opinião, na opinião de vários ulamás aqui dentro desse nosso país, e isso foi comprovado na província de Sofala através de uma reunião de ulamás em que a grande maioria dos álamos foram unânimes, preferiram adotar este critério e não vemos nenhum mal nisso. Então, quando eu digo há problemas neste critério da lua local, porque ele nos divide com base na raça. E isto é mau. E se forem observar, por exemplo, quando digo divide com base na raça, naquele post que eu mencionava na hora de aceitar ou rejeitar um indivíduo que diz ter visto lua, questiona essa questão da raça, para dar força ou para desvalorizar. Então, este aspecto que eu menciono, atenção, que são aspectos vividos, que eu tenho como indicar até data em que isso aconteceu. Uma forma de exagerar data, não é? Mas eu me lembro perfeitamente o local onde e quando isso acontece. Já vi isso acontecer com meus próprios olhos. A questão raça que eu já ouvi com meus próprios olhos. Vi com meus próprios olhos, eu vi com meus próprios ouvidos, não é? É isso que eu quis dizer. Então eu já testemunhei isso, não é uma questão inventada nem de ouvir dizer. Agora, isso tende a agravar-se, não está a melhorar a situação. Tende a agravar-se a tal ponto que agora, por exemplo, se o problema era apenas o testemunha ou a pessoa que está a declarar, a depor, agora até a organização de ulamás que está a cuidar do assunto da lua também tende a ser filtrada com base em raça. Então isso está a ficar grave. Então, só se perguntam por que volta a tocar, mas por que a situação está a agravar? Essa é que é a preocupação. A preocupação não é porque a gente está a mencionar, mas porque a coisa está a acontecer. Eu acho que deve estar aí a preocupação. Por que este tipo de ações estão a acontecer? Atenção, que há pessoas que estão criando este problema, a este nível, de criar organizações para questões da lua. E essas organizações são criadas, as pessoas, os membros, são selecionadas com base ou critérios rássicos. Não com a ilme que a pessoa tem, com a alim, o tipo de conhecimento que tem. Com o temor não tem como medir taqwa de ninguém. Não há como medir. Está claro? Então, há aí uma tendência de discriminar. Ao ponto de dizer, não, mas aqui não podia porque está fulano. Aí não pode porque está fulano. Como é que vocês permitem fulano? E há indivíduos fora, por exemplo, no nosso caso da cidade da Beira, no caso da cidade da Beira, que estávamos preocupados com a situação na província de Sofala, a reunião que houve na província de Sofala naquele ano tinha âmbito provincial,
mas que haviam pessoas de fora que interferiram, depois de ter sido tomada uma decisão, interferiram. E estas vozes de fora são as vozes que introduzem aspectos rássicos, até ao ponto de introduzir aspectos rássicos na determinação dos membros que devem participar na organização de ulamás na questão da lua. Com fulano tal, vocês não estão bem. Tem que sair fulano, tem que sair fulano. Está a perceber? E o critério é simplesmente rássico. Este é um dos problemas da questão da lua. A questão da lua faz isso, a lua local. No nosso contexto moçambicano, separa-nos com base com critérios rássicos. E está a agravar esta situação. É por isso que eu vou fazendo vídeos. Então a situação mudou. Nós vamos mencionar e vamos desencorajar essas práticas. Mais para frente, um dos outros problemas causados por essa questão da lua local, a lua local, porque é desorganizada e não temos como nos organizar aqui, e depois o que é que faz? Gera esses problemas de rássicos, e tem problemas de subjugação. Problema de subjugação de uma maioria, não é? Por uma minoria que tem poder econômico. Atenção, eu estou a tentar falar as coisas tal como elas são. Subjugação de uma maioria, e vão perceber com os exemplos que eu vou dar. Subjugação de uma maioria por uma minoria simplesmente porque ela detém o poder econômico. Está a acontecer muito isso, não é? Nessa questão da lua local. O que é que acontece? Uma minoria, não é, que tem o controle, por exemplo, de uma mesquita que está no meio da comunidade suburbana. Eles não vivem lá naquele bairro. Não vivem naquele bairro, não são pertencentes àquele bairro. A maior parte das pessoas que frequentam aquele masjid, deixados a sós, são tendentes a seguir a lua universal. Fariam Eid com a lua universal, não se importariam. Nós podemos fazer um inquérito, se for o caso, para provar o que estamos a dizer. Estas pessoas não fariam Eid com a lua local, seguiriam a lua universal. Tanto é assim porque dizem e têm familiares deles que frequentam, e às vezes essas comunidades ficam isoladas, por exemplo, cercadas de mesquitas que estão a fazer o Eid com base na lua, no critério universal. Seguem a Arábia Saudita, por exemplo. Todos os masjids em volta, menos este que é pertença, é propriedade de um tipo fulano, não é? Então, estes já acabam ficando isolados. Ainda que estão isolados sozinhos naquela comunidade. Seus familiares que pertencem às outras mesquitas em volta estão celebrando o Eid. Menos aqueles tipos, porque aqueles ali são de um masjid. Eles já são propriedade de um bairro que está na cidade. E essa pessoa que está na cidade, que tem o controle daquela mesquita, está a celebrar o Eid na sua data junto com todos os membros da sua família. E o indivíduo e a comunidade que está lá, suburbana, está isolada, celebrando o Eid em data diferente dos seus familiares que frequentam em outros masjids. Estão a perceber como isso é caricato? Então, isso não é do Islã. Isso é subjugação de uma maioria naquela comunidade através de uma minoria. Então, se calhar é um indivíduo ou uma direção, mas aqueles que financiam, que pagam energia, água, e o imam, empregaram o imam dali, construíram aquele masjid para ganhar sawab, mas estão subjugando uma comunidade inteira, forçando a celebrar Eid. Está a perceber? Numa data diferente. Tem seus familiares todos, e nós percebemos até a realidade em Moçambique, por exemplo. A grande parte da nossa comunidade, pelo menos eu vi essa experiência, só falo, nas comunidades da periferia, a grande maioria daquelas comunidades são oriundos do norte. Zambésia, Nampula, Cabo Delgado, Pemba, esses lados. E depois a outra grande maioria vem do sul. Inhambane vem do sul, mesmo da zona sul do país, onde seguem o critério da lua universal. Agora imagine, acha que estas pessoas seguiriam a quem? Se estivessem livres, se tivessem um espaço em que elas são livres de escolher a data. Experimentem os detentores dessas mesquitas fazer uma mashwara e pedir opinião, ver qual é a percentagem que votaria, que desejaria fazer com a lua local. Não vai ficar surpreso, porque a direção sabe, nem vai ficar surpreso com o resultado. A direção sabe disso. Tanto sabe que até quando
se aproximam aos ides, tentam aliciar com coisinhas naquela data, no dia a dia vamos dar aquilo, no dia, um pouco da quinino, no dia a dia. Aí, e muitas das vezes a ideia é mesmo para garantir que hajam pessoas presas com esta quinino. Então, prezados irmãos, isto é a subjugação de uma maioria toda por uma minoria, porque detém um poder econômico. E há outro aspecto nisso. A falta de sensibilidade, não é, com a vida alheia. O Senhor está a celebrar o Eid com sua família inteira. E está a subjugar uma comunidade lá, num masjid, num bairro, num distrito, em que você detém um masjid que isolou com a sua opinião. Não é? E, no entanto, eles estão a celebrar o Eid em dia diferente da sua vontade, apenas porque são dependentes desse seu poder econômico sobre o masjid deles. Isso é uma pouca vergonha. E nós vemos isso acontecer na nossa comunidade. E é engraçado, quando falamos ou escrevemos sobre isso, nós é que recebemos conselhos de não falar ou escrever. E não se dá conselho a essas pessoas de não praticar tais atos. Isso é que é caricato. Não é? E nós vamos falar e vamos escrever. Enquanto cada um tem a sua missão na vida. Né? Cada um encontra a sua forma de fazer da'wah. E somos livres todos. E é nessa liberdade, gozo dessa liberdade que sinto muito à vontade em fazer e comentar sobre isto. Infelizmente, práticas erradas. Então, aqui nós encontramos também a falta de sensibilidade por parte desta minoria que tem as comunidades desfavorecidas, não é? Que são subjugadas por causa deste poder econômico. Tem comunidades que são chantageadas por causa da questão do Eid. São chantageadas. Distribuição de senhas no dia de Eid para aqueles, e avisa-se antes, que é para as pessoas saberem, para não, se faltarmos lá, eu aviso se você faltar, não vai receber. Isso não é din, meus caros irmãos. Isso não é Islã. Em nenhuma parte do din. Eu acho que o profeta sallallahu alaihi wasallam deu uma distinção muito simples, não é? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz o quê? Vocês querem saber o que é piedade? Perguntam sobre a piedade? Diga que a piedade é aquilo que ao praticar o seu coração está tranquilo. Matma'anna ilayhi qalbuk. Aquilo que o seu coração ao praticar se sente tranquilo que eu fiz uma boa ação. Wal ithmu mahaka bihi sadruk. Wal ithmu, e o pecado é aquele cujo seu coração fica incomodado. Você mesmo que o fez sente-se mal de ter feito. E assim, por exemplo, que está a ouvir esse vídeo, pensa que estou a falar de si. E porque se calhar nem conheço a pessoa que fez, que está neste momento, porque eu sei que esses vídeos vão se espalhar por várias pessoas. Você ao escutar isso está a sentir, seja, eu faço isso. Isso é pecado. Al-ithmu ma haka fi sadrik. Pecado é aquele que te incomoda no seu coração. Esse é o critério. O akarihta yatali alayhi nas. Está lá, está escondido e tu não queres que as pessoas se apercebam que foi essa a sua intenção. Aí estás a cometer um pecado. Portanto, se você detém um masjid, este masjid deve ser um caminho para você ir ao Jannah, não para ir ao Jahannam. Entenda o que Allah subhanahu wa ta'ala diz sobre o Corão. Yudillu bihi kathira, wa yahdi bihi kathira. Allah diz assim no Corão. Que o Corão, não é? Yudillu bihi kathira. Através do Corão várias pessoas se perdem. Atenção. Não pensa porque você pegou uma masjid, é simplesmente pronto, o sinal que você está a fazer o bem. Tenha cuidado em tudo o que você faz. Yudillu bihi kathira, wa yahdi bihi kathira. Esta mesma ação, esse mesmo livro tão sagrado, tão nobre, este ato tão nobre que está em sua mão, pode ser um caminho para você se extraviar, mas também pode ser uma grande oportunidade para você ir ao bom caminho, Jannah. E um dos problemas que corre, não é? O risco, um dos problemas que a pessoa arrisca-se a cometer, é você não só praticar o mal, mas impedir que as outras pessoas pratiquem o bem. O impedimento, ser um bloqueio para o caminho de Allah. Tem pessoas que têm a oportunidade de liderar a comunidade, de liderar a massa, liderar o Jamaat e usar isso para alcançar através disso Jannah,
mas são tão malvados que esta oportunidade lhes leva ao caminho errado. Esta oportunidade tão auspiciosa faz-me lembrar aquele Quraysh, tá? Que cuidavam de Meca, tinham um privilégio. Abu Jahl, não é? Todas aquelas tribos que estavam lá, liderando com a grande oportunidade de ter a casa de Allah, mas aquilo foi o caminho deles caírem onde? Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Foram amaldiçoados, tendo nas mãos Kaaba. Então, prezados irmãos, meu nasiha é este. É meu nasiha? É para todos. Meu nasiha eu normalmente gosto, né? É bom vermos as coisas de todos os lados. Para aquelas pessoas que têm essas instituições nas mãos. Não subjuguem aquelas pessoas. Se for o caso, se não acreditam, permitam que as pessoas estejam livres. Masjid, não há nenhum impedimento no masjid se as pessoas, já que estamos divididos mesmo, umas pessoas vêm fazer salat num dia, outras fazem no outro dia. Qual seria o problema? Permitam então que a comunidade fique livre. Não use artimanhas. Se tem sadaqah, ofereça sadaqah de forma incondicional. Não precisa condicionar o sadaqah à obediência à sua pessoa, ao seu desejo. Imagina o que é isso. Subjugar as pessoas, sadaqah, que está nas nossas mãos, como intermediários. No entanto, você subjugar uma comunidade através desse sadaqah. Você é uma pessoa com pouca sorte. Tendo na mão um masjid, uma comunidade inteira, e você faz mal em vez de fazer o bem através dessa grande oportunidade que Allah lhe deu. Tem pessoas que têm dom de gerir, capacidades de gerir casa de Allah, masjid, madraça. Você tem uns usa a oportunidade que tem na madraça para subjugar seus trabalhadores, os álimos. Subjugar álimos que trabalham. Só porque trabalham consigo, tem um contrato laboral que nada tem a ver com a sua vida pessoal, onde ele faz, e de que dia a pessoa faz, não tem nada a ver. Mas subjugar apenas porque eles dependem do seu salário. Isso é ser miserável. O indivíduo que tem o Kaaba na mão e através do Kaaba você se desvia. Você tem ulamás consigo, subjuga a madraça, subjuga o jamaat do seu masjid, não é? É insensível com eles, não está preocupado, não é? Como é que eles vão passar o Eid? Lá o Bali, não interessa. Eles só não devem fazer neste dia, ponto final. Se você perguntar, mas e as famílias deles, como é que eles vão celebrar isso? Não interessa. Tem tipos que impedem os seus trabalhadores de irem celebrar o Eid, um dia em que até o Estado já deu o que é tolerância de ponto. Impedem. Para trabalhar, porque tem aí uma armadilha que já conseguiu travar. Esse não há de ir, meus trabalhadores pelo menos vão ficar lá. Vão ficar lá 3, 4 pessoas a trabalhar consigo. Toda a família deles estão a celebrar a Eid naquele dia. Tenham misericórdia com os fracos, com as pessoas dependentes de vocês. Não usem o privilégio que Allah subhanahu wa ta'ala vos deu para os vossos caprichos, para subjugar uma comunidade. Não façam isso. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a mim e todos nós o tawfiq de nós nos corrigirmos, nos retificarmos neste mês de Ramadã e deixarmos essas questões aqui. Deixarmos de fazer, de subjugar as comunidades por causa do poder econômico, por causa do controle que você tem sobre uma instituição. Vamos parar isso. Deixe as pessoas livres. Deixe as pessoas celebrarem o Eid na data que é melhor para eles, já que os dois lados têm ulamás. As pessoas não são obrigadas a seguir vocês. Existem vários ulamás no país. Tem organizações que estão divididas em dois posicionamentos. Deixe as pessoas livres. Esse é apenas um conselho que eu quis dar neste mês sagrado de Ramadã a esses irmãos que têm uma grande oportunidade de fazer o bem, mas escolhem fazer o mal. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.